Crise financeira e depressão, duas coisas dificílimas de se trabalhar. Crise financeira e depressão. Nós sabemos que muitas pessoas, né, passam grandes dificuldades, principalmente com a crise, tudo que aconteceu, com pandemia, com um monte de coisa, se sentiu ameaçado e ficou temeroso, ansioso, depressivo por conta, né, porque tem que pagar as contas. Tem que fazer muitas coisas, né? Tem filhos. Então, isso é muito difícil para quem está passando por situações de ameaça, né? O Jorjão tá falando aí, ó, esse assunto é bem interessante, cara. A gente precisa trabalhar isso, né? Porque muita gente... Luiz, bom dia também. Muito difícil para muitas pessoas, né? Porque a falta de dinheiro, ela acarreta várias coisas ruins, muito, né, cara? Principalmente Josiane, minha professora, minha coordenadora, beijo no coração, bom dia, tá bem animado seu bom dia, eu gostei. Rafa, posso ver... Maria, bom dia. Rafa, bom dia. Bom dia, amigo, tudo bem contigo? Tô, graças a Deus, tudo na paz. Então, vamos lá. O que acontece, né? Então, quando as pessoas passam por isso, principalmente quem tem filhos e viu muitas coisas assim, as plataformas se movimentando em relação ao problema da Covid e tal, quando chegou no Brasil e tudo mais, até aí tava aquele rumor e a gente já tinha ouvido muita coisa, mas nunca o mundo tinha parado, né? E aí, quando nós chegamos aí no março de 2020, essas plataformas começaram a sacudir, né? Pô, e agora como é que vai ser? Ninguém sabia como era, o que ia acontecer, e a gente viu março terminar com todo mundo em casa, abril, maio começou a estremecer tudo, maio, junho, aí todo mundo começa a quebrar as pernas, o governo tenta ajudar todo mundo, entre aspas, né? Aquela ajuda, mas... O problema e o pai, cara? E o pai que tem que lidar com a situação onde o seu filho, eu tenho 2 pequenos, o filho diz, pai, tô com fome. Mano, cara, isso mexe com qualquer ser humano, meu irmão. Pai, quero mamar e aí não tem leite em casa. Como é que você lida com uma situação dessa? Pai, eu queria comer um pãozinho e o cara tá desempregado, não tem dinheiro. E hoje, para falar a verdade, é o seguinte, cara, comprar um pãozinho antigamente era tudo molezinha, né? Era, de certa forma, fácil. Hoje, depois da pandemia, parece que assim, desencadeou. Ninguém fala disso, né, cara? Mas, cara, tudo encareceu. Se você for olhar a inflação ou o aumento de preço de tudo, hoje você paga o combustível, cara. Combustível é uma coisa assim que virou ouro, né? Onde já se viu quase R$6 o preço de um combustível, né, cara? 5,40, 5,30, 5 e... Bom, enfim, da gasolina comum, né? Quando você passa por uma situação dessa, você fala, pô, e agora? Onde eu vou procurar emprego? Se as oportunidades estão minguadas também. Então, você vai ver pai e mãe, né, que passou por desemprego, que paga aluguel, que passa diversos problemas, essa pessoa entrou em danger. Eu vi até um vídeo de um policial sentado no chão dentro de um mercado onde uma mulher tiveram que chamar a polícia porque a mulher teve uma crise dentro do supermercado e a polícia foi chamada, esse policial foi lá, ele sentou no chão e essa mulher estava agachada, né, chorando bastante. E ele tentando conversar com ela e tudo mais, consolá-la, que ela disse, olha, o meu filho está com fome e eu não tenho que levar para casa, né? E até o policial foi num gesto muito nobre e tudo mais, foi lá e ajudou a mulher. Mas assim, isso não é o quadro de uma pessoa, são diversos brasileiros. Então, quando você passa por uma situação dessa, principalmente quem tem filhos e quem tem o comprometimento com filhos, sabe o quanto isso é doloroso. Quando a gente fala de crise financeira, como é que fala assim, cara, você vai ficar desempregado?
olha, tá tendo um corte lá na empresa, você já começa com crise de ansiedade. A pessoa já começa... Porque, assim, é uma autodefesa do corpo, assim, eu preciso pensar em outra coisa. Mas se você não pensa em outra coisa, se você só está preocupado com isso, eu falei ontem sobre medos, né? Como vencer os medos. E essa é uma das circunstâncias que eu nem quis tocar muito no assunto ontem, porque eu já vim falar ele hoje. Eu queria falar com mais conteúdo. Então, a pessoa já começa a ficar apreensiva e dizer, cara, eu vou perder meu emprego, eu tô com medo de perder o emprego. E é uma apreensividade muito grande, você não trabalha bem, você não tem relacionamento bem, isso afeta direto na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com amigos, com família, na relação direta com clientes. Quem trabalha com público e não está bem humorado, vai ter problema. Por quê? Porque o público quer uma boa receptividade. E quando você pega aquelas pessoas que também estão passando pela mesma situação e começam a te confrontar ali na frente de um caixa, por exemplo, de um balcão, de alguma coisa desse tipo, né, cara? O Jorge falando, Gilson, nessa pandemia, quando perdi meu emprego, várias coisas foram com ele. Minha esposa, meus filhos, aluguel, dentre outras coisas. Cara, ó, tá aqui meu irmão, meu amigo Jorge, né? Tá sempre na live com a gente aqui, citando o seu próprio problema. Então, cara, por quê? Porque... não sei se você sabe disso, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Olha só, a causa número 1 de divórcios, é o financeiro. Motivo número 1, não é traição, traição está em segundo. Motivo número 1 de divórcios é vida financeira, crise financeira. As pessoas não sabem lidar quando tem muita coisa ou quando não tem pouca coisa, né? Então, olha aqui, ó, a Alessandra está falando, eu oro para que esse quadro mude urgente. Eu fico muito feliz por pessoas que oram por outras pessoas, mas pensa na dificuldade. Aí você parece que quem tem mais sempre vai ter mais e quem tem pouco sempre vai ter pouco. Então, quando vem uma ameaça, eu vi circunstâncias onde pai de família tem que implorar para não ser mandado embora. Implorar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo e tal e tal. Putz, a hombridade vai aonde? O brio vai aonde? Essas coisas vão aonde? Não, mas eu estou fazendo em nome do meu filho, em nome da minha família. Tá valendo, cara. Eu acho que toda defesa está tudo certo. Mas olha só, quando você se apega muito a isso, você tem uma deficiência muito grande. Por quê? Porque você tem que reconstruir isso depois. Por que muitas pessoas passam por isso tranquilamente? Porque ela já começa a arquitetar um plano B. Por exemplo, eu tinha fechado um contrato em abril de março, final de fevereiro, trabalhei em fevereiro todo, fechando um contrato para o ano de 2020. Eu fechei esse contrato. Ele começaria, né, no dia 15 de março, mas atrasou. Ficou para começar no dia 20. Mais ou menos isso, não lembro a data exatamente. Mas quando fomos começar o contrato, começou a pandemia e aí veio o isolamento. Quando entrou o isolamento, eu perdi o meu contrato porque era palestras, né, e workshops dentro das escolas e tudo mais. As escolas fecharam, tudo fechou, acabou. Ponto, findou, né? Então, quando você pensa numa situação dessa, quando você se depara com uma situação dessa, você fala assim, caramba, eu preciso me reinventar. Você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano C, você tem que ter você tem que ter um outro plano. E quem pensa muito em crise passa por dificuldades. Mas olha o que a estatística diz, e é isso que eu quero mostrar para você. 8 em cada 10 pessoas sofrem impactos emocionais, certo? 8 em 10. Olha esse 80%, 80% das pessoas sofrem impacto emocional ao saber que os seus nomes estão negativados. Tem pessoas que conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem dormir. Porque o básico que a gente sonha na vida é conseguir pagar as nossas contas, ter um pouco de paz, comer bem, né? E ter ali o seu o agregado para a família. Não é muito que se pede. Esse é o meu sonho de ter, alguém pode falar assim, o meu sonho é ter a minha casa, é ter ali o que dá de comer, né, para o meu filho, não passar vontade de nada e pagar as minhas continhas. Tá bom demais, eu já estou feliz da vida com isso. E é verdade? Sim, é verdade.
Tem muita gente que sonha com isso, mas 80% das pessoas, quando tem o seu nome negativado, sofrem com isso. Por quê? Porque, cara, como é que eu vou fazer agora? Não tem uma outra fonte de renda, e aí vem as dificuldades. O estresse financeiro leva a um contexto, né? Quando você tem esse estresse financeiro, que você fala, cara, eu tô com a corda no pescoço, eu tô com dificuldade, eu não consigo pagar as contas e tudo mais, leva ao contexto de intenso nervosismo, né? Com o dia de amanhã. O que chama isso? Ansiedade. Crises de ansiedade pelo amanhã. Caramba, como é que eu vou fazer essa situação toda e tal? E o que nós estamos trabalhando aqui? Relacionamento. O que nós estamos trabalhando aqui? Saúde emocional. O que nós estamos trabalhando aqui? Motivação, para que você consiga se levantar de algumas circunstâncias que para você é difícil. Imagina uma mulher que tem aí começa a sua independência e quando vê desempregada, ela é totalmente dependente do marido financeiramente. E ela vive uma relação tóxica. Como é que essa mulher se vira? Ela tem filhos pequenos. Como é que ela consegue viver? Como é que ela consegue mudar esse quadro da vida dela? Muito difícil. E aí, então, ela vai sofrer pra caramba e a depressão está ligada a isso. Porque a tristeza profunda, não vai conseguir dormir, certo? Não sei se isso acontece com você. Não consegue dormir, tem palpitação o tempo todo. Eu vou dar alguns parâmetros aqui de sintomas para ver se encaixa com você aí, ó. Não consegue dormir, tem aí uma dificuldade muito grande no sentimento, fica aquela tristeza profunda, angústia o tempo todo, você sente palpitação, sente tremedeira, pontadas no peito, sente aquela sonolência absurda, né? Mas não dorme. Você inverte, como se invertesse o horário. Você sente dores de cabeça, você sente a pressão oscila. Não sei se é isso com você, mas isso acontece com a maior parte das pessoas que estão depressivas. São sinais. E isso tem que ter 2 semanas ou mais, entende? Tem um mínimo para que você consiga caracterizar que é uma depressão, não só uma tristeza profunda, não só uma angústia, mas a crise de ansiedade vai misturar com a depressão. E aí, então, você vai ter falta de ar, você vai ter sentimento de que vai morrer e as coisas ela tendem a agravar. Agora, se você está passando por isso, estamos falando aqui um bom dia numa segunda-feira, certo? Para que você consiga trabalhar isso na sua vida. Dificuldades, né? Nós precisamos construir uma nova estrutura interna. Na dificuldade, nós temos que construir uma nova estrutura interna dentro de mim, certo? Nas crises, são nas crises que a gente... Que nós temos a oportunidade de nos conhecermos. Por quê? Porque ninguém vai conhecer ninguém numa festa. Você vai saber quem é a sua esposa numa crise financeira. Você vai saber quem é o seu marido numa crise financeira. Você vai saber quem é o companheiro, a companheira que está do seu lado numa crise financeira. A hora que tiver que pensar os dois e não só cobrar, entendeu? Dizer, olha, você é vagabundo, você não serve para nada, você não presta para nada, o que muitas pessoas acabam ouvindo. Então a gente está aqui falando de uma situação onde... é necessário que você respire fundo, certo? Porque num dia de festa você não avalia ninguém. Num dia de festa você não sabe quem é quem. Mas no dia de crise você sabe quem é quem e quem realmente está do seu lado. Agora, no momento de crise, quando aumenta a ansiedade, você vê a parceria que existe no seu casamento, né? No seu relacionamento, das pessoas que estão do seu lado. E você auto se conhece. São sintomas depressivos, de estresse. Aí muitas pessoas acabam se voltando, se entregando para as drogas, para as bebidas, ok? O aumento do alcoolismo foi muito grande nesse período de pandemia, nas dificuldades, onde as pessoas tiveram muitas dificuldades, né? E aí eu quero dar 6 dicas para vocês aqui para que você consiga trabalhar isso na sua vida, ok? Quero dar 6 dicas para você, não quero chegar aqui, falar do problema e deixar você assim, poxa, eu identifiquei o problema, mas como é que eu saio disso? O primeiro passo para que você saia de uma situação dessa, para que você trabalhe aí a sua vida de uma forma bem bacana, que você consiga aí de repente sair de uma situação dessa e parar para pensar, é o seguinte: primeiro, que você... agora é o momento de você mostrar parceria. Como o Jorge falou, perdeu tudo, perdeu filho, casa, perdeu o carro, perdeu mulher, perdeu todo mundo. Você precisa trabalhar isso. Se você é esposa hoje e está vivendo uma crise financeira, é mais fácil dizer vou pular do barco? É mais fácil dizer vou pular do barco. Mas mulher de verdade vai remar junto, certo?
Porque senão o casamento já estava estremecido. Ele dependia só de um estopim ou de qualquer outra coisa. Ah, Gilson, mas o meu casamento já era horrível e tal. Então, cada caso é um caso. Não dá né? Casais inteligentes, casais que se amam de verdade, eles vão superar essa situação juntos, entendeu? Nós estamos juntos, na alegria e na tristeza. Opa! Caraca, velho, na alegria e na tristeza... Tem essa parada? Tem. Quando você foi casar, e quem casou no molde tradicional, foi até lá um juiz de paz, um celebrante, um pastor, um padre, e fez essa fala. Olha só, estaremos juntos, e eu prometo pra você que eu vou estar junto com você. Prometo minha fidelidade, né? Tem gente que não honra os votos que faz. Porque ali é com promessa, juntos com promessa. É uma aliança, juntos numa aliança, com promessa, compromisso. Compromisso é isso, juntos numa aliança. Nós estamos juntos numa aliança, então minha aliança aqui é o seguinte, uma fidelidade, beleza, ponto. Segundo, na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Cara, não é só quando tiver dinheiro. Opa, na riqueza e na pobreza. Então levamos ao segundo ponto. Na riqueza e na pobreza. Ah, mas na pobreza eu vou largar você, cara? Não, não quer dizer que você vai ser pobre para a vida toda. Tá dizendo que você, na dificuldade, você precisa estar junto. Né? Não vou abandonar porque eu não tô. Eu preciso estar. Eu preciso fazer com que você também cresça. Entende? E uma mulher inteligente, cara, vai dar colo pro seu marido e vai dizer, não se preocupa, nós vamos passar por essa. Ainda que eu tenha que fazer algumas coisas para ajudar, nós vamos passar por essa, entende? Isso é parceria, né, cara? Isso é companheirismo, isso aí é estar lado a lado. Bom, e o terceiro ponto, então vamos lá, voltando, recapitulando aqui. A gente fala de fidelidade, a gente fala de na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Não é porque ficou doente. Eu vi um cara falando para mim uma vez numa mentoria, gente do céu. O cara falando para mim numa mentoria, ele chegou lá e falou assim, não, sabe o que é, cara? Eu quero separar da minha mulher e tal. Por que você quer separar da minha mulher? Ah, não, porque faz 6 meses que a gente não tem relação sexual, não sei o que lá, tal, e eu fico cobrando ela e tal. Mas por quê? Você já perguntou pra ela? Porque não, desde que ela pegou o câncer e tal, e agora ela tá principalmente fazendo lá os tratamentos, então ela perde a vontade, não sei o quê. Eu parei, cara, de verdade. Eu falei, mano, meu amigo, peraí, deixa eu entender. Ela tá com câncer, ela tá fazendo quimio-radioterapia, tá fazendo todo o tratamento e ela não tá tendo agora o libido, não tem a disposição para fazer sexo com você, você quer abandoná-la num momento como esse? Não, irmão, você tá completamente errado, meu amigo. Assim, a vontade, né, era de falar, vem aqui que eu vou orar por você com imposição de mãos, né? Respira fundo, cara. Pelo amor de Deus, amigo. A sua esposa tá doente, cara. Você está cobrando uma coisa dela que não faz o menor sentido nesse momento. O momento agora é de você dar colo para ela, de você dar um acalanto, de você dar um aconchego, de você, sabe, dizer nós estamos juntos nessa, você vai vencer isso e tal. Cara, nesse momento o sexo é o último parâmetro da vida de qualquer ser humano. Esquece isso e tal e tal. Assim, foi difícil, né, absorver aquilo que estava rolando. Mas você vê qual é o sentimento do ser humano nos momentos de crise, no momento, parece que ele fica fora de si, perturbado, completamente perturbado em relação a algumas situações que deveriam ser simples as decisões, né? Então, num parâmetro como esse, Gilson, eu tô passando uma depressão profunda, tô apreensivo, tô ansioso, eu não tô conseguindo emprego. Primeiro vamos baixar a adrenalina, certo? Cara, segue o que eu tô falando. Eu falo pra você todo dia aqui, você tem que ter um caderno. Agora é a hora de abrir o seu caderno na página que você vai escrever o livro da sua história. Esse caderno que eu falo pra você ter, gente, tá aqui, ó. Vou pegar um caderno qualquer aqui. Esse caderno que eu falo pra você, então pegue um caderno. Agora você vai escrever, porque esse caderno é a sua nova vida, a sua nova história, é recomeçar, ok? Todos os dias aqui você vai começar. Que você vai abrir na página? Não, você vai escrever uma página. Você vai escrever uma página nova do seu livro, da sua vida. Então eu pego aqui uma folha em branco, vou escrever a minha história. Aqui, tá beleza. Então vamos lá, baixa a adrenalina. O que eu vou colocar aqui no papel? O que eu vou colocar no papel em primeiro lugar? Eu vou escrever aqui, olha, a crise financeira, eu tenho que afirmar isso, a crise financeira não vai me destruir. Pá,
beleza? E aí, o que você vai fazer? Primeiro, se desligar de todas as notícias, de tudo que está rolando por aí. E se concentrar naquilo que você é bom. Então você vai fazer um planejamento aqui. Olha só, no que eu sou bom de verdade? Sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo. O que eu não sou bom? Eu não sou bom nisso, naquilo, naquilo. Como eu posso melhorar naquilo que eu não sou bom? Isso, isso, isso. O que o mercado está exigindo para isso, isso, isso? Cara, você coloca primeiro no papel no que você pode, as áreas que você vai alcançar. Tudo isso é escrever uma nova história. Vai sair um monte de rabisco, você vai riscar, você vai apagar, você vai escrever de novo, você vai escrever de vermelho, você vai escrever de azul, você vai escrever de preto, você vai escrever de verde, você vai escrever do cor que quiser, cara. Dourado, prateado, não sei, a caneta que você tem aí. Mas você vai criar para você aqui uma explosão de possibilidades onde você pode se encaixar. Ok? E não é vergonha para ninguém começar receber um alívio de um emprego momentaneamente, mas não esquecendo de um plano a longo prazo. Isso aí é a curto prazo. Eu resolvi meu problema agora, eu vou para o segundo plano. Pô, mas o cara tá fazendo isso, o cara tá fazendo aquilo. Às vezes você não é bom para fazer isso ou aquilo que o cara tá fazendo. Você precisa fazer aquilo que é necessário que você faça, que você sabe fazer. O que você sabe fazer de melhor? Então, todo mundo tem alguma coisa boa. Não adianta você dizer que, não, eu não tenho nada de bom. Você tem muita coisa boa aí e essas coisas vão refletir na tua vida. Então vem aqui, pô. Agora, você vai fazer o seguinte, vai criar uma nova rotina. Todos os dias de manhã eu vou fazer isso, isso, aquilo. Você vai se inteirar nas ferramentas hoje de envio de currículo, porque não tem mais aquela parada antiga, tá? De você levar... Gilson, essa ideia do caderno é maravilhosa. Farei isso na minha vida, pois não tenho vergonha de recomeçar uma nova vida e do zero, Jorge. Tem que começar do zero. Se liga no que eu tô te falando, mano. Jorge, faz o seguinte, pega o caderno, ok? Um caderno. Olha o meu caderno é esse aqui. Apesar de eu ter muitos cadernos, ok? Eu tenho muitos cadernos. Esse aqui é bitelão, ó, bem grandão. Eu gosto de caderno porque tudo que eu faço precisa da didática. Eu escrevi 42 livros, certo? E às vezes eu tinha na rua um insight e eu falava, meu, isso vai ser fantástico e tal, vai ser tudo na cabeça. Quando passava meia hora eu esquecia. Eu fui traído diversas vezes pela minha mente. E aí eu aprendi que eu não devo confiar nela, porque ela falha comigo em algumas situações. O que eu fiz? Preciso de um caderno. Então eu tenho um caderninho pequenininho, minha bolsa não está aqui à mão, mas eu tenho um caderninho desse tamanho, pequenininho assim, ó. Aquelas cadernetinhas de antigamente, que você levava na venda para o cara anotar, eu tinha aquela pequenininha. Eu tenho uma maiorzinha, eu tenho um caderno médio, eu tenho um caderno grande, eu tenho um caderno fino, eu tenho um caderno grosso. Cara, não importa. Pega o caderno, vai lá no YouTube, Gilson Biondo, pega as lives mais importantes desse último mês e começa a assistir e escrever sua nova história, porque tem muita dica boa. Agora, essa de hoje, por exemplo, quando você criar uma rotina, quando você começar a criar a sua rotina, o Jorge que tá aí, né, falando do caderno e tal, o que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Criar essa nova rotina para você, porque as coisas mudaram, você precisa se antenar que tudo mudou. Então eu vou criar aqui novas possibilidades para mim. Beleza, começa a planejar o seu futuro. Com, sem, junto, enfim, começa a planejar o seu futuro do marco zero. Não é vergonha recomeçar do zero, tá? E tem muitas pessoas que são muito felizes quando recomeçam do zero, porque percebem o que é o fundo do poço, depois sair do fundo do poço é muito mais fácil do que estar lá no fundo. Quer dizer, quando você vai afundando e sente que eu tô caindo cada vez mais, é difícil. Mas quando você sente que você está no fundo do poço, não tem mais para onde ir. O negócio é olhar para o alto, olhar para o céu e seguir em frente com novas energias, né? Coloque tudo na ponta do lápis, cara, tudo na ponta do lápis. Pega lá e começa a fazer contas. Você precisa fazer contas. Tá em crise financeira? Faça contas. Coloque tudo na ponta do lápis. Corte as despesas desnecessárias, ok? E você vai trabalhar com isso. Vai lá, pega lá suas dívidas, renegocia as dívidas para não ter o nome negativado. Se o nome já estiver negativado, tá tranquilo. Não deixe de dormir por isso, ok? Não deixe de dormir por isso. Vai conseguir pensar num plano B sem precisar trabalhar isso e quando você tiver possibilidade você resolve esse problema, ok? O que é importante para você? Ver o sorrisinho do seu filho pegando leitinho, então não importa, eu acho que para você vale passar por cima de muitas coisas.
conseguir ter uma boa noite de sono, porque se você ficar sobrecarregado e pensativo em situações, por exemplo, às vezes a gente tem uma coisa muito importante para resolver, a gente não dorme, a gente sonha, a gente acorda, a gente estatela no meio da noite, pensativos e tal. Isso acontecia muito comigo e eu consegui trabalhar isso, porque eu tenho uma rotina hoje, eu acordo 5 da manhã, eu vou lá tomar um banho, eu sento, às vezes eu fico pensando e tal, eu não pego papel e caneta, faço nada. Eu fico pensando, eu olho umas redes sociais, respondo uns WhatsApp, quando dá 7 horas eu venho pra cá, entendeu? É uma rotina. Eu sei que quando chegar a noite eu vou estar cansadão, eu vou ter, se eu segurar vou ter uma noite de sono, mas eu preciso trabalhar isso na minha vida porque é necessário, que senão as doenças emocionais, quando ela pega você, imagina você, Jorge, deixa eu ver, Gilson, eu te pergunto, quando eu recomeçar uma nova vida e estiver bem, mas as pessoas que me abandonaram quiserem voltar na minha vida, devo aceitar? Cara, posso ser sincero? Se você ama, sim, cara. Sim. As pessoas, às vezes, elas são levadas por motivações ou por conselhos errados. Mas assim, cara, você ama seus filhos, eu acho que deles que você está falando, ama sua esposa, você está passando por dificuldades, beleza, cara. Tudo bem, eu vou passar por essa, mas depois eu vou mostrar que eu consigo dar a volta por cima, que eu sou fera, que eu vou conseguir trabalhar isso na minha vida e tal, né? Opa, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Só da água eu não vou sobreviver, preciso comer arroz e feijão, mas é difícil, até me está falando. Eu sei que não é uma tarefa fácil, para ninguém, mas você precisa saber que existem situações onde, por exemplo, nós temos uma associação na cidade, essa associação quem cuida dela, quem está à frente dela é minha irmã, né? Essa associação tem uns 30 anos. 30 anos que nós trabalhamos com isso. Eu trabalhei bastante fazendo viagens para o sertão, ajudando 32 vilarejos mais pobres do Brasil. Então, quando eu chego lá no sertão e eu vejo a condição que é lá, de fazer uma refeição por dia, o café ou ele é preto ou ele é doce, entende? Porque você não pode fazer das duas formas, nem, né? Não dá para fazer preto ou doce, ou você põe açúcar ou você põe o pó. Você tem que fazer uma escolha. Ou você come de manhã ou você come à noite. Você tem que fazer uma escolha. Eu aprendi muito com aquele povo, eu aprendi muito com a situação, levei ajuda direto lá, a nossa associação se fortaleceu e hoje distribui muitas cestas básicas. O que acontece? Quem faz parte de uma igreja não passa fome. Quem faz parte de uma associação não passa fome. Quem faz parte de uma comunidade não passa fome. Por quê? Porque um ajuda o outro, cara. Essas coisas são incríveis. E a gente vê que existem muitas pessoas solidárias. Então o padre não vai abandonar o posto. O pastor não vai abandonar o posto, né? A associação, a ONG que está ali não vai abandonar o posto. Chega lá, faz um cadastramento, você precisa de leite ou qualquer coisa do tipo. É momentâneo, gente. Eu estou falando para você porque às vezes você está passando por uma situação que você olha e você fala, cara, eu tenho vergonha do que eu tô falando, do que está acontecendo comigo. Não tenha vergonha das coisas que estão acontecendo com você, sabe? Você pode ser muito mais do que isso, não perca. Não se desespere, ok? Existem muitas possibilidades de reconstruir isso. Eu mesmo faço terapia com pessoas que reconstruíram suas vidas, cara, do zero, absolutamente do zero, entende? Eu vi pessoas que perderam a família, que perderam tudo absolutamente e pegaram dicas assim valiosas que aplicaram na vida e conseguiram traçar isso. Se você pegar autoconhecimento, você vai trabalhar isso. Se você trabalhar o medo, como trabalhamos na live de ontem, você vai melhorar isso. Se você voltar lá no relacionamento, como superar um divórcio e tudo mais, você vai conseguir trabalhar isso. Tudo isso faz parte de um contexto. O que você não pode fazer parte de uma estatística. Agora, o que mais me dá medo, o que mais me treme por dentro, são as pessoas que têm depressões severas, que entram em crises de pânico e que pensam em suicídio. Isso estremece comigo e eu digo para você, se você está pensando isso, está passando por algum momento, presta atenção, você olha para cá, olha para mim agora, tá? Se você puder. Eu estou dirigindo, não sei, olha para mim. Primeiro passo é o seguinte, cara, existe um Deus grandioso, maravilhoso, que Ele te ama, certo? E não há fardo maior do que você possa carregar. Ele nunca vai colocar para você, sobre os seus ombros, um fardo maior do que você pode carregar.
Então ele está assistindo você, ele está vendo você. E eu vou contar uma história para vocês que dificilmente eu conto na live, mas eu vou falar um pouquinho agora de fé e eu queria que você ficasse só 2 minutos para você ouvir essa história. Eu tive muitas dificuldades para ter filho. E o meu casamento, depois do casamento, foi um casamento planejado, um casamento que a gente esperou, a gente sabia o que queria e tudo mais, e naquele momento, passou algum tempo, nós tínhamos o sonho de ter filhos. E aí, nós tentamos diversas vezes, por diversos anos, e não conseguimos. Aí no 5º ano de casamento, nós começamos a procurar médicos, desde o 2º ano, procurando médico, e aí então a gente fez tudo que podia para ter o filho. Bom, um determinado dia falaram, cara, tem um médico muito bom, mas a Carla vinha tomando muito remédio para ovular e tal, aquela coisa toda, quem passou por isso sabe, e aí fomos no médico lá, disse que o médico colocasse a mão, ela ficava grávida. Eu falei, meu Deus, então o cara é um mago, né? Mas aí Deus não divide a glória, né? Quando ela chegou lá, cara, o médico foi examinar, falou, não, tem alguma coisa errada, eu quero que você faça o exame agora, que eu quero já ver o resultado. Aí ela fez o exame, ela já estava grávida. Cara, foi maravilhoso, pensando naquela festa, um menino esperado, desejado e tudo mais. Quando foi no 7º mês de gravidez, a gente conta por semanas, né? Eu estava fazendo uma palestra fora da cidade e eu recebi uma ligação dizendo, olha, a sua esposa foi para o hospital e ela não foi bem. Eu corri de volta, falei, beleza, estou voltando. E voltei e fui direto para o hospital. Quando cheguei no hospital, a médica falou, olha, estou passando aí. A médica passou de madrugada e falou, olha, você está tendo aqui um caso atípico e que nós vamos ter que tirar o bebê urgente. Se esse bebê não sair, ele vai cozinhar dentro da sua barriga e vai morrer os dois. Tá bom. Então nós fomos, a médica falou, eu vou tirar. Aí eu falei, tudo bem, aceitamos tirar o bebê, e aí quando o bebê saiu, quando fez a cirurgia e tudo mais, fez o parto, graças a Deus ele estava ali, estava bem, estava, né, perfeitinho e tal, e ele foi levado para aquela, né, tem uma televisão para você assistir as crianças, os bebês, foi colocado lá na cestinha. Quando a médica vem, cochicha no ouvido da enfermeira, aí já recolheram meu filho, a mulher me chamou, eu já gelei, falei, tem alguma coisa errada, e aí a enfermeira foi e falou para mim, cara, o seu filho, ele não consegue respirar sozinho, ele vai ter que ir para UTI. Tá bom. Cara, pensa só, minha esposa estava operada e ela foi pro quarto e eu fui acompanhar, né? Aí quando aconteceu isso, o que aconteceu? Cara, o mundo cai, né? E eu entrei naquela UTI pela primeira vez, o meu mundo parecia que tinha desabado, porque eu olhava bebês, cara, que cabia na palma da mão, assim, literalmente na palma da mão, e o meu não era diferente, ele era desse tamanho. Aí ele ficou ali por dias, cara, muitos dias, uma eternidade para um pai. Aí você pensa, o que vale mais? O dinheiro, a vida? Minha esposa recebeu alta, cara, a gente teve que vir para casa e ele ficou lá. Aí a gente acordava todo dia para ir até lá. Quando chegava lá, ela ia pro banco de leite descansar, que ela tinha operado, e eu ficava sentado numa poltrona, né? Aí nessa poltrona, eu olhando para ele tinha tubo no nariz, ele tinha no pé, ele tinha no braço, tinha tubo para tudo quanto é lado. E eu observando, ele reagindo, a cada dia uma reação diferente, um acompanhamento diferente, eu sentado ali, né, observando ele e tal. Aí, olha só, uma experiência que eu tive com Deus. Deus falou assim, cara,
você é um homem de fé, não é? Olha só, vou representar num diálogo como se estivesse eu e Deus falando, tá? Ele falou assim, eu sentado numa poltrona, assistindo ele ali, ele falou assim, você é um homem de fé, não é? Eu falei assim, sou, o senhor sabe disso, né? Aí eu tenho fé que ele vai sair daqui e tal e tal. Aí ele falou assim, mas se você tem tanta fé, por que você não pega ele e leva ele embora? Não fazia sentido o que eu estava ouvindo. Aí ele falou assim, porque seu filho está sofrendo aí. Você pode pegar ele, se você tem fé mesmo, quem tem fé que o enfermo pode ser curado, quem tem fé, isso acontece, beleza. Aí eu fui lá e falei, cara, eu comecei a chorar, eu tive uma crise de choro lá dentro, até a enfermeira veio me acudir. Eu falei, não, tá tudo bem. Tal. Ela falou, mas o que você está se passando? Eu falei, não, é Deus que está falando comigo. E aí eu fui sentado ali, observando, Deus falou, cara, pega ele daí e leva ele embora. E eu comecei a chorar mais ainda, porque eu falei, Deus, desculpe, é que eu falo dessa história, ela é muito forte para mim. E aí, quando eu falei assim, Deus, eu não posso pegar ele daí, ainda que eu consiga sair daqui com ele no colo, com a fé que eu tenho que ele vai ficar bem, que a fé que eu tenho que o Senhor é Deus na minha vida, eu não vou nem conseguir, se eu passar dos seguranças, eu não vou saber o que fazer em casa. Aí, como se Deus falasse assim para mim, então você concorda que o lugar que ele está é o melhor lugar para ele estar? Ainda que esteja sofrendo? Eu falei assim, concordo. Eu estou sofrendo. Aí ele falou, é isso que eu queria dizer para você. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre essa história em si. Aí como se Deus tivesse falado assim para mim, tá vendo? Então você vai escrever agora e você vai doar esse livro. Olha o que Deus falou para mim. Você vai escrever agora e vai doar esse livro para as maternidades neonatal, para as UTIs neonatal. Você vai escrever o seguinte, diga para as pessoas que eu sou um pai de verdade e que eu, como você, sofro em assistir o sofrimento dos meus filhos. Eu assisto o sofrimento. Porque tem hora que você pode perguntar, onde está Deus nisso tudo? Eu vejo o seu sofrimento. E aí eu falei assim, poxa vida, né? Que coisa incrível. Aí ele falou assim, só que como você como pai não pode tirar ele desse sofrimento, eu também muitas vezes não posso tirar os meus filhos do sofrimento. Entendeu, Jorge, qual é a sacada aí? Por quê? Porque depois que ele passar por esse processo, ele vai crescer forte e saudável. O meu filho cresceu, cara. Hoje ele é lindo, forte, saudável. Eu tenho o meu outro filho, meu segundo filho, né? Que também teve que ficar um pouquinho internado de praxe, né? Para dar um pouco de adrenalina. Mas o que eu quero dizer para você, cara? Que Deus assiste aquilo que você está passando. E Ele não te abandonou. Não importa o que você esteja passando. Hoje foi mais de fé do que qualquer outra coisa, né? Ele não importa o que você esteja passando. Então, são coisas que Deus faz com que a gente cresça. São situações. Muitas pessoas talvez vão dizer assim, cara, eu passei por isso e o meu filho não sobreviveu. Fica o ensinamento de Deus, que todas as coisas estão no controle dele, né? Eu fui uma das pessoas que Deus tinha um propósito grande em sair com o filho de lá, mas eu vi muitas mães que não saíram. E Deus não estava com eles? Estava com eles, principalmente no processo todo, entende? Tem sofrimentos que a gente passa que Deus está do seu lado e Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, Ele vai cuidar de você, então não perca a fé, não perca a esperança. Hoje nós estamos falando de crise financeira, certo? Estamos falando de crise financeira, estamos falando de depressão, mas como vencer isso? Confiando primeiramente que Deus tem um propósito para você. Segundo, fazendo a sua parte, procurando, batalhando. Se você é o cônjuge, se você está passando, passem juntos, certo? E se você está passando por uma dificuldade, se fortaleça nessa dificuldade. Se apegue mais às suas habilidades, desenvolva mais habilidades, que você vai conseguir chegar, né, num patamar onde você vai olhar uma hora e vai falar assim, cara, Deus realmente me ensinou muito naquelas dificuldades, principalmente humildade, que às vezes, né, tem muita pessoa que não tem.
a gente aprende muita coisa. Então, eu quero deixar para você esse ensinamento, para todos vocês que estão aí no Instagram, né? Eu vou ficar um pouquinho mais aqui no TikTok. Para você que está no Instagram, quero deixar um beijo no coração. Aqui eu encerro sempre às 8 horas, né? No máximo. Então, quem está aí no Instagram, quiser vir para o TikTok, eu vou ficar mais uns minutinhos aqui. Então, beijo no coração. Que Deus abençoe. Amanhã, 7h12 da manhã, nós estamos de volta, tá? Vem aqui pro TikTok para eu falar com você mais um pouquinho. Beijo. Vou ficar aqui com vocês aqui mais um pouco no TikTok. Deixa eu ver aqui. Gilson, além de você ser um profissional maravilhoso, é um homem de Deus que nos traz um pouco de paz. Meu Deus, Nice, Você sabe, Nice, que existem coisas, né? Pouco tempo aqui aprendendo muito. Nossa, gente, eu fico feliz demais. São comentários. Ana, são comentários que eu tenho que fazer, né? Eu amei acompanhar essa live, Alessandra, muito significativa. Sabe por quê, cara? Porque tem dificuldade que vem e eu fico imaginando quem está me assistindo que às vezes não tem um pão para colocar na mesa, cara. E eu sei que às vezes não tem. E às vezes está com vontade, tem que inventar uma outra coisa, tem que criar uma outra coisa, né? Eu ajudei, eu visitei, eu sei como é difícil. E às vezes você está passando isso falando assim, meu Deus, eu olho ali, olha, uma pessoa está ostentando na rede social, eu olho para o outro lado, eu começo a ter raiva da minha vida, eu começo a brigar com meu esposo, com as pessoas, porque a gente não tem o que o outro tem, o que o outro oferece, o que o outro demonstra. Aí você vai assistir um vídeo, tem aquelas... Enquanto muitos estão passando fome, o cara está jogando leite para cá, cereal para o outro lado, eles consomem, destroem alimento, enquanto você está passando fome e o teu filho com a barriguinha roncando. Cara, eu sinto o que você muitas vezes sente, mas eu sei também que existe uma possibilidade de crescimento. Deus está te ensinando alguma coisa em relação a isso, mas eu quero que você acredite que você não está sozinho, né? Você não está sozinha. As dificuldades vêm, mas não teve já muitos gigantes que você já teve que enfrentar? Lembra lá do Davizinho lá? Ih, caramba, hoje eu voltei mais pra fé, né? Não foi mais pra fé, não. Eu até um determinado ponto, até o meio do segundo tempo, eu falei exatamente sobre emocional. Agora, eu pendi um pouco mais aí pro espiritual. É difícil eu fazer isso nas lives, mas hoje não consegui... Talvez Deus esteja falando com você. Né? Talvez Deus esteja querendo te dizer alguma coisa, eu não sei o que, eu não sei para quem, mas Ele pode estar dizendo para você, ei, eu cuido de você, tá? Você está chorando, eu vi, você está reclamando, murmurando, mas ei, sou eu que cuido de você. Talvez Ele esteja dizendo isso para você. Talvez eu contei sobre o Davi na UTI para Ele dizer para você, tá vendo? Eu tô vendo o seu sofrimento. Eu tô morrendo de vontade de pegar você e tirar daí, mas eu não posso, porque esse processo vai fazer você crescer. Esse processo vai fazer com que você amadureça, para que você chegue do outro lado e diga, nossa, eu venci essas tantas dificuldades, né? Suas palavras estão revivendo a nossa fé. Eu creio que aqui há um propósito de Deus. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E hoje Ele me pegou de verdade num momento que eu nem esperava, né? Você olha para você e às vezes se acha menor do que os outros, porque as pessoas te fizeram acreditar nisso, né? Mas você precisa se unir a pessoas sábias, pessoas de fé de verdade, não pessoas que fingem ter fé. Pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial, entende? Eu lembro do rei Salomão, né? O rei Salomão, ele, quando vai assumir o trono, ele vai lá e pega das 12 tribos, os mais inteligentes. Ele pega o mais inteligente de cada tribo. Para ele crescer, ele tem que estar com pessoas inteligentes. Para você crescer, você tem que estar com pessoas com grandes potenciais, que te amadureçam as ideias. Então saia do meio das pessoas que só têm fofoca e crítica dos outros. Você tem que restabelecer suas amizades. Pessoas, o que você assiste, o que você consome na internet, diz muito sobre como vai ser o seu futuro. Né? O que você consome na televisão vai dizer muito o que você
como vai ser o seu futuro. Então é planejar a urgência, planejar a médio e planejar a longo prazo. Então a gente faz essa pergunta: Deus, por que as pessoas, por que o outro? É um processo na nossa vida, é de reconhecer o que Deus está fazendo e seguir satisfeito com aquilo que Ele nos proporcionou. Eu tenho o melhor carro do mundo? Não, mas eu tenho, entende? E eu sou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Eu tenho a melhor roupa do mundo? Não, mas eu sou satisfeito com aquilo que eu tenho. Então é assim, todos os dias você tem que usar esse caderno, conversar com você mesmo, falar. Quando você escrever, isso vai mudar muito o seu contexto de vida. Então é isso. Vou ler alguns comentários aí. Se alguém tiver alguma pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui, eu vou que vou. Será que você pode orar pela minha vida? Linéia, se você estiver na live ainda, por favor, faz o seguinte: clica no meu nome, vai ter aí um WhatsApp, manda um WhatsApp para mim que eu vou te mandar uma oração em áudio para você, tá bom? Você vai me falar a área da sua vida e eu vou orar por você. Eu faço questão de fazer isso. Como compartilhar a live? Gente, como compartilha uma live? Escreve aí, por favor, que eu não sei como é que compartilha. Misericórdia. Assim vai. Qual o nome do livro do seu testemunho, por favor? Chama E Quando... Não, tem um que eu escrevi especificamente para isso, chama... Ele está escrito em partes, e quando não chegar o socorro, né? E quando não chegar o socorro. Porque muita gente fala que teve cura, né? Mas nunca... Tem pessoas que nunca foram curadas. E eu pensava muito nessas pessoas. E quando Deus não tiver um milagre para você, como é que vai ser? Você vai deixar de amar a Deus? Eu escrevi esse livro. É a contramão, né? Mas esse livro específico, tem esse testemunho, mas o livro específico é... Por que Deus permite que eu sofra tanto? Por que Ele permite que eu sofra tanto? Por que Deus permite que eu sofra tanto? Isso é muito forte, né? Sorriso sempre, me sinto sempre pior que os outros. Nice, tem que reconstruir sua identidade. Mileide, beijo no coração, ela tá dando bom dia para todo mundo aí. A Nandinha também tá aí, que eu já vi. Que Deus permite que eu sofra tanto. Por que Deus permite que eu sofra tanto? Esse é o nome do livro. E tem um outro específico que eu distribuí na UTI, na UTI neonatal, Vencemos a UTI. Agora, eu também falo um pouquinho das pessoas que não saem de lá com seus filhos, né? E isso, na verdade, aguça a fé, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o pé no chão. Quais são os propósitos de Deus em tudo isso? Enfim... você tem muito para vencer, você tem muitos desafios muito para conquistar e não tem limites. O céu é o limite e que você consiga todos os dias reunir essas forças para vencer essas etapas da sua vida e conseguir chegar lá. Então, né, eu quero deixar aqui para você um beijo no coração, que Deus abençoe muito. Sempre falei com Deus, meu Deus, a minha doença tem um propósito, não perguntei para Ele por quê, mas Josiane, vamos lá. Tudo na verdade tem um propósito, mas como eu falei, precisa encontrar a raiz do problema. Você tem uma doença, uma enfermidade, e de onde veio essa enfermidade? Enfermidades, elas... Normalmente, na grande maioria, existe uma raiz. Você já encontrou a raiz do problema? Não adianta tomar o remédio para resolver. Você tem que encontrar a raiz do problema. Inclusive, vou aqui reforçar, no dia 2 de agosto, vai ter o nosso seminário. Eu vou resolver essa semana para a gente colocar as inscrições aí para serem feitas, tá bom? Dia 2 de agosto, nós vamos fazer um seminário ajudando você a encontrar a raiz do problema e recomeçar a sua vida do zero, se for o caso, entendeu? Hoje tem depressão, pânico e insônia. Raquel, tá vendo? Todo dia eu tô vindo aqui para falar sobre isso. Então é necessário que você pense nisso, né?
Ontem terminei o relacionamento, o cara não quer assumir, é difícil, só fez eu me sentir pior. Tem que escolher antes de se relacionar. Não dá pra pegar qualquer coisa que aparece porque é bonitinho, porque é legal, porque ele só quer tirar uma onda. Você tem que saber se ele quer lanchinho ou se ele quer um compromisso. Entendeu? Bom, teve outras aí. Gente, todas as pessoas que patrocinaram a live aí, eu não vi direito, né? Que Deus abençoe muito mesmo. Todos os presentinhos que mandaram aí, agradeço de todo o coração. Eu sofro de depressão e de insônia. Gente, precisa encontrar a raiz do problema. Onde está a raiz desse problema? Ninguém sofre de depressão por nada. Entende? Ninguém sofre de insônia por nada. Existe uma raiz desse problema. Você toma um remédio, porque é mais fácil tomar um remédio para depressão e um remédio para dormir do que encontrar a raiz do problema. A raiz do problema dá um pouco de trabalho, exige um pouco de você, um pouco de investimento. Mas eu quero te ensinar um passo a passo de como você vai resolver isso. Como é que você vai resolver isso? Recomeça a sua vida do zero, entendeu? A gente vai dar o passo a passo de como você encontrar e como resolver. Eu encontrei, isso serve para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem toque, para quem tem para quem sente angústia profunda, para quem tem suicídio, para vícios, para diversos pontos da área na parte de sentimento. Vamos lá, efeito é esse. Causas, pós-divórcio, uma pós-traição, uma pessoa que hoje vive o domínio dos ciúmes, uma pessoa que vive o luto. Você vai superar tudo isso, entendeu? Crises financeiras, tudo isso. Se você gosta das lives que eu estou fazendo, imagina um seminário concentrado mesmo, centrado, explicando o beabá num flip chart ou numa ideia que você vai conseguir aplicar na tua vida. Isso é sensacional, entendeu? Então eu creio que isso vai te ajudar bastante e vai ser uma bênção na tua vida, ok? Não é fácil, realmente não é fácil, e que nós precisamos vencer. É por isso que eu venho todos os dias, porque eu gostaria muito de que um dia você falasse para mim, cara, as suas lives me ajudaram no momento que eu precisava. Assim como eu vi muitas pessoas, eu entrei da live do nada e foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu fico muito feliz, eu printo essas mensagens para colocar nos meus stories. Se você entrar aí, você que está no TikTok, for lá no meu Instagram, você vai ver lá, clica lá que você vai ver a mensagem. Tem alguns prints que as pessoas escrevem aí que eu coloco lá, entendeu? O cafezinho, teve gente que tirou, não sei quem fez isso, né? Algumas pessoas fizeram, tiraram uma foto com o celular assim, ó, uma xícara de café aqui, né? Ó, eu aqui na telinha com a xícara de café e fizeram, tem que ter outro celular, vou pegar o celular do filho, fizeram uma selfie, eu postei, tá lá no meu stories e tá lá no meu feed, entendeu? Porque para mim é um prazer saber que de certa forma isso para você te ajuda. Não é número, né? Eu tenho 1000 pessoas na minha live, eu tenho 100 pessoas na minha live, eu tenho 300 pessoas na minha live. É claro que quanto mais pessoas a gente alcançar, mais feliz a gente fica. O problema é que não é número, é qualidade. Nem todo mundo que te ouve porque está disposto a realmente, ou tem uma necessidade real. Entende isso ou não? Mas as pessoas que querem de verdade, isso sim acontece. E quando eu recebo cada mensagem, cada uma dos WhatsApp que chega para mim, cara, eu fico... aqui, ó. Peraí. A Robéria está falando aqui para mim que com certeza começou a mudar a minha vida hoje, só gratidão, tá vendo? São mensagens assim que realmente eu precisava ouvir essas palavras, tá vendo? São coisas que uma segunda-feira, temerosamente, eu tenho que enfrentar um boleto, eu tenho que enfrentar uma causa na justiça, eu tenho que enfrentar uma situação onde eu vou sabendo, né? Suas palavras nos dão forças, olha que legal, tá vendo? São coisas assim que a gente vai vendo quanto Deus é maravilhoso com a gente e quanto tem pessoas, né? Que mesmo lá, eu falo aqui mais profissionalmente, né? Eu falo pouco
um pouco menos de fé, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que amo estar com Deus, de ter a conexão com Deus, né? Quem me estuda um pouquinho mais a fundo sabe que essa conexão ela é verdadeira, né? Que o carinho é muito grande. Então, eu fico feliz demais por todos vocês aí também conseguirem compartilhar disso. Então, são momentos incríveis que é único também. Você assistiu a live até agora, tome o seu café, tá bom? Respira fundo, pega o seu caderno e comece a planejar a sua vida daqui para frente. Começa a fazer da sua vida daqui para... Gilson, eu não sei o que fazer com caderno. Será que eu vou dar uma aula só de caderno, né? Mas é simples. Pega o seu caderno e cada folha você coloca um título. Hoje eu vou falar da minha vida financeira. Hoje eu preciso acertar o meu emprego. Se você quiser uma outra folha, faça uma outra folha. Esse caderno aqui é o meu. Deixa eu ver. A minha esposa tem. Meu filho tem, ó. Aqui eu começo fazendo anotações quaisquer. Aqui é rabiscos. Deu lembrete, um desenho. Aqui foi de uma live que eu estava fazendo e eu dei um exemplo. Aqui tem as minhas tarefas, títulos de novas lives. Olha isso aqui, gente. Olha só. O que a gente precisava fazer umas marmitinhas. Opa, tem aqui legumes, batata, mandioca, cenoura. Tá aqui, meu lembrete. Módulos para você do Recomeçar. Nós temos um curso do Recomeçar, né, completo, que trata tudo isso na íntegra. Cara, tem são 15 módulos. Mas nós vamos fazer um seminário que eu vou te ajudar nisso. Gratuito, você vai se inscrever, não vai nada. Quem às vezes não consegue, tem gente que consegue, tem gente que não consegue que vai até... Não, eu quero o curso e tudo mais. Hoje o curso você fala, eu tenho os cursos, se você clicar lá, você vai ver, tem curso de... o curso todo de R$85. Para, gente, pelo amor de Deus. É 10 de R$8,50. Mas por que você cobra? Porque tem que pagar plataforma, edição de vídeo. É muito trabalho e muita gente trabalhando para que isso fique no ar. Mas o preço é R$8,50. Você não compra pãozinho com leite. Você não traz isso para casa, né? E eu tô falando isso por mês, né? 10 vezes, na verdade. Ó, aqui, todos os temas da live do mês inteiro, tá vendo? Aqui, agora, tem um monte de página em branco. Opa, tem aqui, ó. Aqui, opa, tá no final. Olha, tem coisas que eu preciso fazer, tá no final. Eu vou colocar, esse aqui é um de rabisco. Eu tenho outro caderno que eu construo os pensamentos. Então, você precisa fazer isso para conseguir trabalhar na sua vida algumas circunstâncias que talvez tenha peso para você. Então, é necessário que você faça, tá bom? Se você quiser ver um pouco mais do Recomeçar, vai lá no meu Instagram, tá bom? No meu Instagram tem lá Gilson Biondo, clica lá, na bio, que tem a foto e os dizeres, tem um link, clica no link, tem lá grupo do Telegram, grupo do WhatsApp, tem minhas redes sociais, tem o YouTube, tem o curso Recomeçar, tem o outro, a solução para brigas, grosserias e falta de diálogo. Casais não sabem conversar, porque toda vez que tentam conversar termina em briga, né? Então, quer dizer, mas no dia 2 eu vou estar dando ensinando a encontrar a raiz do problema e como você solucionar isso. Então esse seminário vai ser muito legal, né? Essa semana eu vou trabalhar isso para que já disponibilizem as inscrições. Eu não sei onde vai ser a plataforma que vai ser usada, né? Mas eu vi que... Nunca é tarde para recomeçar. Perfeito, Maria. Vi no seu Insta agora, estou amando a sua live. Maria, eu fico muito feliz, tá? Não tem Instagram, mas vou procurar fazer para poder acompanhar. É que no Instagram tem muita coisa estática, foto, vídeos maiores, né? O TikTok ele é tudo muito curtinho, tudo muito rápido. Inclusive quem está na live aí, assiste meus vídeos lá, gente, curte, né? Tem muito vídeo bacana que te ensina algumas coisas legais e outras que a gente tira dúvidas e tudo mais, né? Tô amando sua live, Vera Lúcia tá falando, eu fico muito feliz. Então é isso, gente. Amei suas dicas, a Sônia tá falando. Ó, quem tá pela primeira vez na live, clica na minha foto, vai do ladinho, tem um sininho, clica no sininho. O sininho é só para te avisar que o Gilson entrou na live. Todo dia às 7h12 da manhã a gente está junto aqui na live para conseguir fazer aqui um bate-papo bem legal, bem maduro, que traga aí para vocês. Essa semana, gente, os temas são bem legais. Eu construí ontem os temas para essa semana.
são bem bacanas mesmo, né? Vai trazer para você aí muito aprendizado também. Amiga, a minha primeira vez, gostei muito, obrigado por tudo, Jesus te abençoe, você, sua família, em nome de Jesus. Rosiane, eu não tenho palavras para agradecer, né? Muito feliz, porque são mensagens assim, às vezes a gente se encontra pela primeira vez, se esbarra e tá meio sem sentido a vida, aí de repente muda tudo. Eu não sei nem por que eu contei meu testemunho hoje para falar lá, mas eu só queria deixar a mensagem que Deus cuida de você. E é isso. Então que você continue com essa força, né? Você continue firme e forte. Mileide, Suzete está aqui na área. Suzete estava me ajudando lá no Instagram. Mileide está aí como nossa moderadora. Bênção de Deus, muito obrigado, de verdade, tá bom? Eu sou muito fã dessa live. Quem tá falando? A Patrícia, gente, ó, eu não tenho como agradecer, viu, Patrícia? Que Deus abençoe muito mesmo, tá? Testemunho foi para edificar a nossa fé, para dizer que a gente não tá sozinho, né, gente? Então é isso, tá bom? Então, que a sua semana seja maravilhosa, que Deus esteja à frente de tudo. E se você precisar falar comigo, clica aí no meu nome, tem um link lá, me manda um WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em falar com você, tá bom? Já acordei pensando nessa live, oh meu Deus.